Você já parou para pensar no peso de um olhar? Na violência silenciosa de um gesto que diz, você não pertence aqui? E se eu te contasse que existe um momento exato em que alguém percebe que passou a vida inteira olhando para o mundo através de um espelho distorcido? Hoje vou compartilhar uma história que aconteceu a 12.000 metros de altitude, mas cujas reverberações tocaram o chão de formas que ninguém poderia prever. O aeroporto de Guarulhos respirava aquela urgência peculiar das manhãs de segunda-feira. Entre o aroma de café e o arrastar de malas, Daniela Westbrook atravessava o saguão com passos que ecoavam certeza. 43 anos, cabelos loiros cuidadosamente alinhados. Um tailleur que custava mais que o salário mensal de muitos dos que passavam por ela. Havia algo em sua postura que sugeria não apenas sucesso, mas direito inato a ele. Daniela cresceu em Higienópolis, numa cobertura onde o elevador abria direto no hall de entrada. Seu pai, um empresário do ramo imobiliário, sempre dizia: filha, existem lugares onde pertencemos e lugares onde não pertencemos. É importante saber a diferença. Ela absorveu essa lição com a mesma naturalidade com que respirava o ar rarefeito de seu mundo privilegiado. Do outro lado do saguão, movendo-se com uma calma que contrastava com a pressa ao redor, estava Thomas Nascimento, 48 anos. Um rosto que carregava histórias não contadas, olhos que haviam visto mais do que revelavam. Ele vestia um terno azul marinho impecável, mas havia algo em sua presença que transcendia a roupa. Uma dignidade quieta, construída não sobre privilégios herdados, mas sobre batalhas silenciosamente vencidas. Thomas carregava uma pequena mala de mão e um laptop. Nada em excesso, nada supérfluo. Havia aprendido há muito tempo que viajar leve não era apenas sobre bagagem física. Era sobre não carregar o peso das expectativas alheias, sobre mover-se pelo mundo sem pedir permissão para existir em espaços que outros consideravam exclusivos. O voo para Nova York estava marcado para as 9 da manhã. Primeira classe, naturalmente, tanto para Daniela quanto para Thomas, embora por razões profundamente diferentes. Para ela, era simplesmente onde sempre esteve, uma extensão natural de sua existência. Para ele, era um espaço conquistado através de décadas de trabalho que começaram muito antes do sol nascer e terminavam muito depois dele se pôr. Daniela embarcou primeiro, estabelecendo-se no assento 2A com a familiaridade de quem organiza sua própria sala de estar. Espalhou seus pertences, bolsa de grife, iPad, fones de ouvido premium, demarcando o território com objetos que funcionavam como muralhas invisíveis. Observou outros passageiros entrando, seu olhar fazendo cálculos automáticos sobre quem pertencia e quem estava fora de lugar. Quando Thomas entrou na cabine, algo no ambiente mudou sutilmente. Não foi dramático, apenas uma tensão quase imperceptível, como a mudança de pressão antes de uma tempestade. Ele localizou seu assento, 2B, ao lado de Daniela, e o momento suspenso entre o reconhecimento e a ação pareceu durar uma eternidade. Daniela sentiu seu corpo inteiro reagir antes mesmo de sua mente processar completamente. Era visceral, automático, programado por décadas de condicionamento social tão profundo que ela nem reconhecia como preconceito. Via apenas como instinto de preservação, proteção, as palavras que usamos para mascarar nossos medos mais feios. Com licença, Thomas disse suavemente, sua voz carregando uma cadência que sugeria educação refinada, experiência global. Acredito que este é meu assento. Daniela olhou para o cartão de embarque dele, depois para ele, depois novamente para o cartão. Havia um erro. Tinha que haver. Sua mente criou narrativas em velocidade relâmpago. Cartão falsificado, upgrade indevido, algum tipo de mal-entendido que seria rapidamente corrigido. Deve haver algum engano, ela disse,
sua voz adquirindo aquele tom particular que pessoas acostumadas a serem obedecidas usam quando a realidade não se conforma às suas expectativas. A primeira classe é restrita a passageiros específicos. Thomas havia ouvido essa música antes, conhecia cada nota, cada pausa, cada crescendo. A dança era sempre a mesma, apenas os dançarinos mudavam. Ele poderia ter respondido com indignação, poderia ter escalado a situação. Mas havia aprendido que às vezes o silêncio fala mais alto que qualquer protesto. Simplesmente ficou ali, segurando seu cartão de embarque, esperando. Seus olhos encontraram os dela, e naquele momento algo passou entre eles. Não confronto, mas algo mais perturbador para Daniela. Compreensão. Ele a via, realmente via, não apenas suas ações, mas as engrenagens invisíveis que as moviam. "Comissária!" Daniela chamou, sua voz subindo uma oitava, traindo uma ansiedade que ela não conseguia nomear. "Precisamos de assistência aqui." Marina, a chefe de cabine, aproximou-se com o profissionalismo polido de quem navegou 1000 conflitos a 10.000 metros de altura. "Posso ajudar?" "Este senhor..." Daniela gesticulou vagamente na direção de Thomas, evitando olhá-lo diretamente. "Parece estar no lugar errado. Talvez possam ajudá-lo a encontrar seu assento correto." Marina examinou o cartão de embarque de Thomas. Depois consultou seu tablet. "Senhor Nascimento, seja bem-vindo. O assento 2B está confirmado em seu nome. Posso guardar sua bagagem?" O rosto de Daniela passou por uma série de microexpressões. Surpresa, incredulidade, algo próximo ao pânico. "Mas vocês verificaram adequadamente? Quero dizer, a segurança, os procedimentos..." Foi então que Thomas falou novamente, sua voz mantendo aquela calma estudada que mascarava décadas de exaustão. "Senhora, entendo sua preocupação. Se preferir, posso solicitar uma mudança de assento. Não é minha intenção causar desconforto." Havia algo na dignidade quieta de sua oferta que deveria ter penetrado as defesas de Daniela. Mas o medo, esse medo antigo, irracional, herdado, era mais forte. "Acho que seria melhor," ela disse rapidamente, "para todos." Marina hesitou, claramente desconfortável. "Senhor Nascimento, o senhor tem todo o direito de ocupar o assento que comprou. Não há necessidade de mudança, a menos que seja sua preferência pessoal." "Eu insisto," Daniela interrompeu, sua voz agora carregando a autoridade de alguém acostumado a ter a última palavra. "Meu marido é um dos principais acionistas desta companhia aérea. Tenho certeza de que podemos resolver isso de forma apropriada." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Outros passageiros começavam a notar a situação, alguns gravando discretamente com seus celulares, outros desviando o olhar com aquele desconforto particular de testemunhas relutantes. Thomas fechou os olhos por um momento e, naquele breve instante, permitiu-se sentir o peso acumulado de milhares de momentos como este. Cada vez que atravessou uma porta e sentiu os olhares suspeitosos. Cada reunião onde teve que provar seu direito de estar na mesa. Cada conquista diminuída por aqueles que não conseguiam reconciliar sua excelência com sua aparência. E aqui gostaria de saber, você que está acompanhando esta história, de onde você assiste, já viveu ou testemunhou momentos onde o preconceito se revelou de formas sutis ou explícitas? Compartilhe nos comentários, porque essas experiências, por mais dolorosas que sejam, nos conectam e nos ensinam. Thomas abriu os olhos e tomou uma decisão. Pegou o seu celular e discou um número. A conversa foi breve, em voz baixa, mas Daniela captou fragmentos. "Sim, Richard. No voo. Situação delicada. Sua expertise seria valorizada." Daniela sentiu um formigamento de inquietação. Richard era o nome do CEO da companhia aérea, o homem que seu marido mencionava ocasionalmente em jantares, sempre com uma mistura de respeito e inveja. Mas não poderia ser. O telefone de Marina tocou. Ela atendeu, seu rosto passando de profissional para alarmado. "Sim, senhor. Entendido. Imediatamente."
Ela se virou para Daniela e Thomas, sua postura completamente mudada. O CEO Richardson está na linha. Ele gostaria de falar com a senhora Westbrook. Daniela pegou o telefone com mãos que tremiam levemente. Alô? Daniela! A voz de Richard Richardson era cuidadosamente controlada, mas havia uma corrente subterrânea inconfundível. Estou entendendo que há uma situação envolvendo Thomas Nascimento. Houve um mal-entendido. Thomas, Richard continuou, é meu mentor. O homem que me ensinou tudo sobre liderança quando eu era apenas um estagiário ambicioso. Ele está voando para Nova York para receber um prêmio Lifetime Achievement por suas contribuições ao mundo empresarial. É também, ele pausou significativamente, o padrinho do meu filho. O telefone quase escorregou da mão de Daniela. Ela olhou para Thomas, realmente olhou para ele pela primeira vez. Não através do filtro de seus preconceitos, mas como um ser humano completo, complexo, com uma história que ela nunca havia se dado ao trabalho de imaginar. As palavras morreram em sua garganta. Thomas tem classe e graça suficientes para não fazer disso um incidente público, Richard continuou. Mas eu não sou tão generoso. Esperarei seu pedido de desculpas formal e sincero. E Daniela? Diga ao seu marido que teremos uma conversa sobre os valores que nossa empresa representa. A ligação foi encerrada. Daniela permaneceu segurando o telefone morto, seu mundo cuidadosamente construído, começando a rachar nas bordas. Ela se virou para Thomas, que a observava com aquela mesma expressão calma, sem triunfo, sem raiva, apenas tristeza. Ela começou, mas as palavras pareciam inadequadas, pequenas demais para o tamanho do seu erro. Thomas suspirou profundamente, um som que carregava o peso de uma vida inteira. Senhora Westbrook, posso me sentar agora? O voo está prestes a partir. Ela assentiu mudamente, afundando em seu assento, enquanto ele se acomodava ao lado dela. O silêncio entre eles era tangível, preenchido com todas as palavras não ditas, todos os pressupostos não examinados, todos os medos não confrontados. Enquanto o avião taxiava para a pista, Daniela lutava com pensamentos que nunca havia se permitido pensar. Quantas vezes ela havia feito isso? Quantos Thomas ela havia diminuído, excluído, apagado com seus pressupostos? A resposta era vertiginosa em sua honestidade brutal. Minha filha, Thomas disse suavemente, quebrando o silêncio, tem a sua idade. Doutora, salvou 3 vidas na semana passada em cirurgias que outros médicos consideravam impossíveis. Daniela virou-se para ele, surpresa por ele estar iniciando uma conversa. Ela ainda é seguida em lojas, ele continuou, sua voz desprovida de amargura, apenas cansaço. Ainda tem que provar que pertence a espaços que outros ocupam sem questionar. Ainda encontra pessoas como... Ele pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Pessoas que a veem através de lentes distorcidas. Eu sinto muito, Daniela sussurrou. As palavras completamente inadequadas, mas sinceras. Sinto muito é um começo, Thomas respondeu. Mas mudança requer mais. O avião decolou, São Paulo diminuindo abaixo deles. Daniela olhou pela janela, vendo a cidade de uma perspectiva que nunca havia realmente considerado. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam vidas que ela nunca tentou entender. Enfrentavam batalhas que ela nunca reconheceu. Carregavam dores que ela inadvertidamente intensificava. Como você faz isso? Ela perguntou de repente. Como você mantém a dignidade, a calma, quando... Ela não conseguiu terminar a frase. Thomas ficou em silêncio por um longo momento, considerando. Minha avó, ele finalmente disse, trabalhou como empregada doméstica por 50 anos. Ela me disse uma vez, Thomas, eles podem tentar diminuir você, mas não podem torná-lo menor, a menos que você permita. Carrego essas palavras comigo sempre. Ela deve ter sido uma mulher notável. Ela era. Morreu sem nunca ter voado de avião,
sem nunca ter estado em um hotel 5 estrelas, sem nunca ter sido chamada de senhora pelas mesmas pessoas que ela chamava de patrão. Mas ela tinha uma dignidade que nenhuma primeira classe poderia comprar. Daniela sentiu lágrimas queimando seus olhos. Não lágrimas de autopiedade, mas de algo mais profundo. Reconhecimento, talvez, do quanto ela havia perdido ao viver em um mundo tão pequeno, tão limitado por seus próprios preconceitos. Seu marido, Thomas disse após outro longo silêncio. Paulo Westbrook. Nós nos conhecemos há alguns anos em uma conferência. Homem inteligente. Falou com orgulho sobre sua esposa, sobre seu trabalho com caridade. Daniela corou. Seu trabalho de caridade, galas beneficentes onde ela e suas amigas bebiam champanhe enquanto levantavam fundos para os menos afortunados. Sempre à distância, sempre do alto, sempre mantendo clara a distinção entre quem dava e quem recebia. Deve ser gratificante, Thomas continuou. E havia algo em seu tom que sugeria que ele entendia exatamente a natureza superficial de seus esforços. Eu gostaria de fazer melhor, ela disse, surpresa por sua própria honestidade. Eu simplesmente não sei como. O primeiro passo, Thomas disse gentilmente, é reconhecer que eles são nós. Não existem outros, apenas pessoas que você ainda não se deu ao trabalho de conhecer. O serviço de bordo começou e Marina os atendeu com profissionalismo impecável, embora houvesse uma nova consciência em suas interações. A tensão na cabine havia mudado, não desaparecido, mas transformado em algo diferente. Consciência, talvez. Desconforto produtivo. Daniela mal tocou sua refeição, perdida em pensamentos que reorganizavam fundamentos que ela nunca havia questionado. Ao seu lado, Thomas trabalhava em seu laptop, preparando a apresentação que daria ao receber seu prêmio. Ela espiou discretamente, vendo gráficos sobre diversidade corporativa, inclusão, o custo econômico do preconceito. Posso? Ela perguntou, gesticulando para a tela. Thomas virou o laptop ligeiramente em sua direção. Empresas com liderança diversa têm desempenho 35% melhor que seus concorrentes. Não é caridade, é estratégia inteligente de negócios. Mas as pessoas resistem. As pessoas temem o que não entendem. É mais fácil manter muros do que construir pontes. Ele a olhou diretamente, mas muros nos aprisionam tanto quanto protegem. Daniela pensou em sua vida em Higienópolis, seu círculo social cuidadosamente curado, suas amizades que eram ecos de si mesma. Quanto havia perdido ao viver em uma câmara de eco. Meu filho, ela disse hesitantemente, tem 15 anos, estuda no mesmo colégio que estudei, vive no mesmo bairro, conhece as mesmas pessoas, estou criando outro. Ela não conseguiu dizer a palavra. Outro você? Thomas completou, não unkindly. A pergunta é, que versão de você? O voo continuou, horas passando em conversas intermitentes e silêncios contemplativos. Thomas compartilhou histórias, não de vitimização, mas de superação. Falou sobre os mentores que acreditaram nele quando poucos acreditavam, sobre as portas que abriu para outros depois de atravessá-las, sobre o peso e o privilégio de ser o primeiro em tantos espaços. Daniela ouviu, realmente ouviu, talvez pela primeira vez em sua vida. Cada história era um espelho refletindo suas próprias limitações, seus medos não examinados, suas suposições não questionadas. Sabe? Thomas disse enquanto o avião começava sua descida para Nova York. Richard, o CEO, ele era como você quando o conheci. Não mal intencionado, apenas inconsciente, limitado por sua própria experiência limitada. O que mudou? Ele decidiu que queria. Essa é sempre a parte mais difícil, decidir que você quer ser diferente do que foi ensinado a ser. Daniela refletiu sobre isso enquanto Manhattan aparecia abaixo, seus arranha-céus alcançando o céu como dedos ambiciosos. Eu quero, ela disse baixinho. Eu realmente quero, mas não sei por onde começar.
Comece, Thomas sugeriu, com seu filho. Mostre a ele um mundo maior do que o que você conheceu. Apresente-o a pessoas que desafiem suas suposições. Ensine-o a ver humanidade onde você foi ensinada a ver diferença. O avião pousou suavemente e, enquanto se preparavam para desembarcar, Daniela tomou uma decisão. Senhor Nascimento, Thomas, eu sei que não mereço sua consideração, mas você estaria disposto a tomar um café comigo? Gostaria de aprender, realmente aprender. Thomas a estudou por um longo momento. Aprender é desconfortável. Requer desmantelar muito do que você acredita sobre si mesma. Eu entendo. Não, você não entende. Ainda não. Mas ele ofereceu um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que ela havia visto dele. O fato de você reconhecer que não entende é um começo. Eles caminharam juntos pelo corredor de desembarque. Uma dupla improvável, unida por um momento de confronto que se tornou uma oportunidade de crescimento. Outros passageiros os observavam. Alguns que haviam testemunhado a cena anterior, sussurrando entre si, especulando sobre o que havia mudado. No saguão de desembarque, Richard Richardson os esperava. Alto, imponente, com aquela presença que comandava salas de diretoria, ele abraçou Thomas calorosamente, antes de se virar para Daniela com uma expressão mais fria. Daniela, Richard, eu devo um pedido de desculpas. Não apenas ao Thomas, mas a você, a companhia aérea, Ela pausou, reunindo coragem. A mim mesma, por ter vivido tanto tempo sem questionar meus preconceitos. Richard suavizou ligeiramente. Thomas tem esse efeito nas pessoas. Ele nos faz querer ser melhores do que somos. Eu apenas, Thomas interveio suavemente, mostro às pessoas o espelho. O que elas escolhem ver e o que escolhem mudar é com elas. Nos dias que se seguiram, Daniela permaneceu em Nova York, estendendo sua viagem. Ela compareceu à cerimônia de premiação de Thomas, sentada em uma plateia diversa que representava o melhor do mundo empresarial global. Ouviu seu discurso sobre o custo do preconceito não apenas para os marginalizados, mas para toda a sociedade que perde as contribuições daqueles que exclui. Mas mais importante, ela teve aquele café com Thomas. E outro. E outro. Cada conversa descascava outra camada de condicionamento. Revelava outro ponto cego. Iluminava outro caminho para crescimento. Thomas a apresentou a outros, líderes de várias origens que haviam superado barreiras que Daniela nunca teve que considerar. Cada história era uma educação, cada perspectiva uma expansão de seu mundo anteriormente estreito. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou um dia, enquanto caminhavam pelo Central Park, as folhas de outono criando um tapete dourado sob seus pés. Depois do que eu fiz, por que me ajudar? Thomas parou, observando crianças de todas as cores brincando juntas no playground, inconscientes das divisões que os adultos ao redor carregavam. Porque, ele disse finalmente, a mudança real não vem da punição, mas da transformação. Se eu simplesmente a envergonhasse e seguisse em frente, o que mudaria? Você se sentiria mal por um tempo. Depois encontraria formas de justificar seu comportamento e o ciclo continuaria. Mas assim talvez uma pessoa mude, e essa pessoa muda outras. E lentamente, dolorosamente, o mundo muda. Quando Daniela finalmente voltou para São Paulo, ela era diferente. Não completamente transformada, mudança real leva tempo, mas consciente de uma forma que não havia sido antes, consciente de seus privilégios, de seus preconceitos, de seu poder para perpetuar ou desafiar sistemas de exclusão. A mudança mais visível veio em sua abordagem ao trabalho de caridade. Em vez de galas distantes, ela começou a trabalhar diretamente com comunidades. Em vez de decidir o que eles precisavam, ela começou a perguntar, a ouvir, a aprender. Seu filho Pedro notou a diferença imediatamente. Mãe, você está diferente, ele disse uma noite durante o jantar.
Diferente como, mas real, eu acho. Como se você estivesse realmente vendo as coisas pela primeira vez. Daniela compartilhou com ele a história do voo, não escondendo sua vergonha, não minimizando seu erro. Pedro ouviu com a intensidade particular dos adolescentes, confrontando as imperfeições de seus pais. Você foi racista, ele disse simplesmente. Sim, ela concordou. Fui, e provavelmente ainda sou, de formas que ainda estou aprendendo a reconhecer. Então o que fazemos? Aprendemos, crescemos, fazemos melhor. Ela pegou a mão dele. E começamos a conhecer pessoas fora da nossa bolha. Pessoas que podem nos ensinar sobre mundos que nunca conhecemos. Nos meses seguintes, Daniela e Pedro embarcaram nessa jornada juntos. Eles visitaram projetos sociais, não como benfeitores distantes, mas como aprendizes. Conheceram famílias cujas histórias desafiavam cada suposição que haviam mantido sobre pobreza, raça, oportunidade. Pedro fez amizades que transcendiam as fronteiras socioeconômicas que haviam definido sua vida até então. Descobriu que seus novos amigos eram mais do que suas circunstâncias. Eram poetas e matemáticos, artistas e filósofos, cada um carregando universos inteiros que ele nunca havia imaginado. Um ano depois do incidente no avião, Daniela recebeu um convite inesperado. Thomas estava voltando ao Brasil para estabelecer um instituto de liderança inclusiva e ele queria que ela fizesse parte do conselho. Ela perguntou incredulamente durante a ligação. Depois de tudo? Especialmente depois de tudo, Thomas respondeu. Você conhece o caminho da inconsciência para a consciência. Pode guiar outros por essa jornada. O instituto foi lançado 6 meses depois. Na cerimônia de abertura, Daniela fez um discurso que ela nunca imaginou fazer. Falou sobre preconceito, sobre privilégio, sobre a violência dos pressupostos não examinados. Falou sobre sua própria jornada sem poupar-se, sem desculpas. O preconceito, ela disse à audiência diversa, não é apenas sobre ódio ativo. Mais frequentemente é sobre medos não examinados, sobre a preguiça mental de não questionar o que nos foi ensinado, sobre o conforto de permanecer em mundos pequenos e familiares. Thomas observava da primeira fila, um pequeno sorriso em seus lábios. Ao seu lado estava sua filha, a cirurgiã, que havia voado do exterior para a ocasião. Ela mudou mesmo? Ela perguntou ao pai. Está mudando, ele corrigiu. Mudança real é um processo contínuo, não um destino. O instituto cresceu, impactando milhares de vidas. Executivos aprenderam a reconhecer e desmantelar seus preconceitos. Jovens de periferias receberam mentorias que abriram portas anteriormente inimagináveis. Pontes foram construídas onde antes existiam apenas muros. Daniela e Thomas desenvolveram uma amizade improvável, mas profunda. Ela nunca esqueceu aquele momento no avião, carregando-o como um lembrete do quanto ainda tinha a aprender. Ele nunca a deixou esquecer, não por crueldade, mas porque sabia que a memória do erro era essencial para prevenir sua repetição. Anos depois, Pedro, agora um jovem advogado especializado em direitos humanos, escreveu uma carta a Thomas agradecendo-o. O Senhor poderia ter humilhado minha mãe naquele dia. Poderia ter tornado aquilo um escândalo público. Em vez disso, escolheu transformar um momento de prejuízo em uma oportunidade de crescimento. Por causa disso, eu cresci vendo minha mãe se tornar alguém que eu admiro profundamente. E eu mesmo me tornei alguém comprometido com justiça de uma forma que nunca teria sido se ela não tivesse mudado. Thomas emoldurou aquela carta, não por vaidade, mas como lembrete de que às vezes, apenas às vezes, escolher educação sobre retaliação pode criar ondas de mudança que se estendem por gerações. O voo que começou com exclusão e preconceito tornou-se uma história sobre a possibilidade de transformação.
Não uma transformação fácil ou confortável, mas a única que realmente importa. Aquela que acontece quando decidimos ver além de nossos medos e abraçar a humanidade completa daqueles que considerávamos outros. Se você chegou até aqui, é porque acredita no poder transformador da consciência, na possibilidade de mudança, mesmo quando ela parece improvável. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias que nos desafiam a questionar, a crescer, a nos tornar versões mais conscientes e compassivas de nós mesmos. Ative as notificações, porque toda semana trago narrativas que nos lembram que mudança, embora difícil, é sempre possível quando escolhemos ver além de nossos preconceitos. Até a próxima história. E lembrem-se, o primeiro passo para mudar o mundo é mudar a forma como o vemos.